Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Acorde com a Triplo. Gente, já estamos no nosso oitavo encontro. Oitavo encontro. Hoje nós vamos dar continuidade ali no conhecimento das atividades cruciais da agenda. E nós temos mais 2 encontros esse mês, que vai ser na próxima semana, na quinta e na sexta-feira, para a gente fechar aí com êxito o nosso primeiro mês da nossa maratona de 90 dias. Deixa eu passar algumas instruções para vocês. Beleza, amanhã não tem acorde com a tripla. A primeira pergunta que eu tenho para você, e aí? Como que você vai dar sequência no que está sendo proposto? Você vai continuar acordando cedo, fazendo as suas narrativas, o seu devocional, as suas afirmações, autoprofecia, conhecendo a sua agenda diária, fazendo devocional, entregando cada momento do seu dia para Deus, conversando com Ele, fazendo afirmações poderosas, olhando para o seu quadro dos sonhos. Você vai preencher a sua agenda desde o início, desde o momento que você acorda até antes de dormir. E dentro dessa agenda vai ter seu 10 por 10. E você vai se comprometer ali com o seu 10 por 10, você vai encaminhar para a sua linha ascendente, para a sua linha descendente. Você vai continuar fazendo o que foi proposto? Olha só, se você continuar fazendo isso quer dizer que cada vez mais você está se tornando um líder ativacional. Um líder que não depende de fatores externos para estar ali motivando e fazendo. E é isso que determina o grande sucesso de um líder, porque não é para sempre que você vai ter alguém te empurrando, certo? Não vai. A própria configuração do nosso plano de carreira, ela mostra isso, certo? Para um Presidential Diamond, ele precisa ter 6 Platinums, certo? É óbvio, né, que nós como liderança estamos sempre ali colocando uma sementinha do diamante, do blue, do Presidential Diamond, mas pensando do ponto de vista de negócios, até Platinum ali seria suficiente. O seu upline tá ali realmente puxando. Mas ele quer que você seja diamante, blue, presidential. Mas você não pode depender do seu upline tá ali te empurrando, falando que você precisa fazer todo dia. Você precisa ser ativacional. Você não precisa depender de motivação e fatores externos para você fazer o que precisa ser feito. Certo? Então essas atividades, tudo que foi proposto na primeira semana e nos últimos 2 dias, elas precisam continuar sendo executadas. O acorde quádruplo não é para sempre. Vocês queriam que fosse para sempre? Mas não é para sempre. A gente vai ter break, a gente precisa desse período para se testar. Você vai ser colocado à prova agora. Você vai continuar fazendo o que precisa ser feito sem eu estar falando todo dia? Deixa eu dar uma instrução para vocês sobre o 10 por 10. Primeiro coloca aqui no chat, ficou claro para vocês o que é o 10 por 10? Porque o 10 por 10 é um método de duplicação, é um método para você colocar tração, energia e movimento na sua organização. Ficou claro que você é a variável fundamental para que o 10 por 10 funcione na sua equipe? É você. Entendeu, Mayara? Ninguém está fazendo ainda. Então, quem tem que começar? Você. Mayara, minha equipe não tem um hábito ainda. Quem tem que começar? Você. E você vai começar a fazer, Mayara, 2 pessoas toparam, 2 pessoas estão fazendo. Ótimo, vai fazer você com essas 2 pessoas. Agora, mais uma sugestão para vocês. Eu ontem conversei com alguns líderes e isso acontecia também. Geralmente, eu fazia 10 por 10 com um grupo que era com as minhas diretas, certo? Ou líderes estratégicos do meu time. Por exemplo, você tem seus diretos, mas você tem os diretos deles também, que são muito importantes. Pessoas que estão nessa maratona de 90 dias. É óbvio que um grupo grande demais para 10 por 10 fica meio... legal que tá todo mundo compartilhando ali o seu comprometimento, mas o ideal é que você consiga ver as atividades que estão sendo propostas por aquele grupo e realmente ajudar esse líder, instruir ele nessas atividades propostas. Lembrem-se, são atividades geradoras de renda. Tudo que gera renda diretamente precisa estar no 10 por 10. E essas atividades envolvem prospecção, follow-up dessa prospecção que você fez, porque você não vai
a prospecção, você vai fechar de cara, certo? Então, envolve follow-up, envolve apresentação, envolve cadastro. Gente, atividade geradora de renda, assim, é maravilhosa. Agendar o cadastro. É hoje o cadastro, certo? Início forte, você iniciar um novo líder. Aquele momento que você vai ter uma mentoria estratégica com alguém da sua organização que é fundamental. Gente, mentoria estratégica é para alguém que é estratégico do seu time. Isso é atividade geradora de renda. Vou pegar meu carro e vou viajar para um interior, para outra cidade. É atividade geradora de renda. Todas as atividades que você faz lá até o momento que você está se deslocando, isso gera renda. Isso está gerando renda, está gerando uma mágica no seu negócio. O que mais? Vender é atividade geradora de renda. Vender 5 colágenos hoje, levantar a pontuação que você precisa levantar para o seu ranking, é atividade geradora de renda? É atividade geradora de renda. Então, tudo, gente, que a gente que não envolve coisas indiretas, como participar do acordo com a triplo, é uma atividade sensacional, que te impulsiona, mas não é uma atividade geradora de renda. Estudar os fundamentos essenciais, o Modern Essentials, e fazer um curso de aromaterapia, é atividade geradora de renda? Não. Então, no 10x10, eu vou sempre colocar as atividades que geram renda, certo? São 5 atividades, por que 10x10? Antes das 10 horas da manhã, eu encaminho essas 5 atividades para a minha linha ascendente e para a minha linha descendente. Eu vou prestar conta mesmo. Prestar conta é coisa de gente bem-sucedido. Você precisa prestar conta para você. Primeiramente para você. E para pessoas que fazem parte do seu negócio, que são importantes para você. Seus diretos e sua linha ascendente. Certo? E antes das 10 da noite, eu vou dar um check. Essas atividades, né? Eu mandei o 10x10, as 5 atividades. Antes das 10 da noite, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou mandar um check e vou encerrar meu dia, vou fazer o fechamento do meu dia. Certo? Essas atividades são o 10x10. É requerido, é aconselhável que você faça de segunda a sexta. Não é, Ara, eu entrei muito forte na frequência aos sábados e eu vou fazer 10x10 aos sábados. Faça, especialmente numa maratona de 90 dias. O 10x10 é seu grande, grande aliado. Gente, quem tem uma agenda, quem domina a ferramenta da agenda, o 10x10 é só uma consequência, porque você está lá com todas as atividades planejadas e agendadas. O que você vai fazer? Você vai olhar para 5 delas, porque lá na sua agenda tem atividade que gera renda e que não gera renda. Por exemplo, você tem um momento de planejamento estratégico ali. Por exemplo, você tem um momento que você precisa preparar um PDF para treinar a sua equipe. Isso não gera renda, mas está lá agendado, na sua agenda, lá no Google Agenda, ou no seu planner, ou no calendário do iPhone, está tudo agendado. O que você vai fazer? Você vai pegar 5 atividades, certo? 5 atividades ali que geram renda, que está na sua agenda, vai listar elas, colocar a data e vai mandar no seu grupo. Ou seja, quem domina a agenda, como eu mesmo ontem, né? Desafiei vocês. Gente, um profissional, ele tá com o mês de janeiro dele todo pronto. Ele sabe quais eventos ele vai fazer. Ele sabe quais eventos estão agendados para os próximos sábados. Ele sabe quantas apresentações da oportunidade ele vai fazer até o final do mês. Ele sabe quantas horas de prospecção ele vai fazer. Tá tudo agendado. Sucesso é agendado e planejado. E muito do que vocês vão plantar aqui, inicialmente, agora no mês de janeiro, eu tenho absoluta certeza que vocês vão colher ainda nesse primeiro semestre, ainda nesse primeiro trimestre. Mas você precisa executar e fazer e levar a ferramenta da agenda cada vez mais séria. Então, eu quero fazer esse desafio para vocês. Que a agenda de vocês estejam estruturadas até o final do mês de março. Sejam organizados. Gente, ontem eu estava numa reunião com a Dani, minha Presidential Diamond, e assim, a gente, assim, foi unânime. Ela falou assim, amiga, o líder que faz 10x10, ele cria um movimento na organização dele e ele avança. E ele avança, porque basicamente ele está agendando compromissos que são fundamentais para o sucesso dele. Se ele persistir nesses compromissos, não tem outro caminho. Vai dar certo. Ele vai avançar. Ele vai gerar essa energia na equipe dele. Então, quando você começa com esse movimento, você vai ver uma duplicação desse movimento.
em todos os momentos decisivos do meu negócio, prestes a requalificar o meu Presidential Diamond, né? Fiquei um ano sem requalificar o Presidential Diamond. Então, nas vésperas de bater, né? No ano que antecedeu o meu Presidential Diamond, fazendo 10 por 10, impecável, certo? Até o meu quarto nível fazendo 10 por 10. Depois, o processo para minha requalificação, demorei um ano para requalificar Presidential Diamond. Nesse processo, 10 por 10 impecável. Gente, vamos resumir? O 10 por 10 é de fato de quem está fazendo o negócio. Fazendo. Se você não faz, isso é uma métrica para você agora, tá bom? Se você não faz 10 por 10, provavelmente você não está fazendo de maneira profissional e como deve ser feito. Ou está procrastinando, ou está enrolando, ou está administrando a equipe atrás do computador e achando que isso vai dar resultado. E não vai. Então, comecem a pensar sobre isso. Essa é uma ferramenta poderosa, tá bom? Não tenho, eu vi uma pergunta aí, ó. Não tenho equipe. Começa a fazer com você. Você tem linha ascendente? Manda para sua linha ascendente. Na primeira pessoa que você recrutar, você vai ensinar para ela que isso é uma ferramenta poderosa de avanço. Isso aqui, gente, é treinável. Quando você pegar um líder novo, um verdinho, você já vai inserir esse hábito nele e ajudar ele a construir esse hábito de liderança que faz ele prosperar, que vai fazer ele prosperar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar o PDF aqui, vamos avançar. Eu quis consolidar o conhecimento aí do 10 por 10 com vocês. Comecem, tá bom? Comecem. Ontem eu dei alguns exemplos para vocês também. Ó, vamos lá. Todos os dias, então, antes das 10 da manhã e depois das 10 da noite, tá bom? Alguém perguntou sobre a definição. Basicamente, 5 atividades que geram renda, você vai enviar para sua linha ascendente, para seus líderes diretos, antes das 10 da manhã e depois das 10 da noite. Gente, 10 da noite tem que dar um check, tá bom? Outra coisa muito importante é assim, ó. Comecem a ajudar os líderes de vocês a realmente colocar as atividades que geram renda, tá bom? Porque acontece muito, né? A gente não se engane. Tipo assim, eu tô fazendo 10 por 10 só porque, só porque eu preciso mandar pra minha linha ascendente. Não, faz intencional. Faz de verdade. É uma ferramenta que vai mudar seu game. Faz de verdade, não finge que você tá fazendo. Faz direito. Entendeu? Não faz só por fazer. Fazer só por fazer é melhor não fazer. Tá bom? Então, isso é importante também. Vamos lá. Mentoria, a gente conversou do 10 por 10, então tem que ser algo agendado aí na sua agenda. Olha só, outra dica. Coloca despertador. Na hora que der 9h30, 9h50, coloca o despertador. Mandar 10 por 10. Para o que você estiver fazendo e vai lá, manda para sua equipe 10 por 10. 9h50 da noite. Não, 8h50. Não, é 9h50 mesmo. 9h50 da noite. Vai lá e manda seu 10 por 10. Certo? Mais uma dica para vocês, tá bom? Despertador para que isso se torne um hábito. Vamos falar agora de uma atividade que gera renda e que é muito importante e que está muito atrelada às suas habilidades de liderança. E eu tô falando sobre uma mentoria com um líder estratégico. É aquele momento que você vai sentar com um líder que é importante dentro da sua organização e você vai ativar esse líder. Você vai fazer com que esse líder amplie a visão de futuro dele. Esse mês eu fiz uma mentoria com um líder e ele perguntou assim para mim, Mayara, qual deve ser a raiz dessa mentoria com um líder estratégico? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, por que você acha que essa pessoa ela tá agindo ou deixando de agir dentro do negócio dela? Pergunta para vocês também. Por que vocês acham que ela tá fazendo? Qual que é o grande motivo dela ter topado viver esse processo de construção? Que dói, tá bom? Dói.
Dói, gente. Construir faturamento de 50 mil reais, dói. Construir faturamento de 100 mil reais, dói ainda mais. Construir faturamento de 200, 300, construir renda residual, algo que as suas próximas gerações vão usufruir, dói. E ele disse sim para você, ele está disposto a viver esse processo. Por que ele decidiu fazer isso? Então, gente, é muito importante que vocês sempre se recordem qual é o grande porquê desse líder. Por que ele faz esse negócio? Por que ele se decidiu colocar nesse processo desconfortável de construção de riqueza, de desenvolvimento pessoal, de liderança? Por que ele decidiu fazer isso? Quais são os sonhos desse líder? Onde ele se perdeu? Ele se desconectou da visão que ele teve? Quem que tem que ajudar ele a conectar na visão de quando ele disse sim para esse negócio? É você. Às vezes ele passou por tanto problema, ele levou tanta pancada, linha direta desistiu, upline desistiu, e ele levou tanta paulada que ele treinou a visão dele e agora tem uma nuvem aqui, ele não consegue enxergar mais. Quem é o responsável para limpar essa visão e fazer com que ele enxergue novamente a vida extraordinária que ele vai usufruir se ele realmente colocar essas atividades aqui em prática todos os dias? É você. É você, líder. Por isso que você tem que se cuidar tanto, porque a primeira pessoa que você tem que se liderar é você. Você não consegue fazer isso se sua identidade não estiver muito bem firmada. Se você não estiver empoderado. Um processo de mentoria estratégica eficaz, que você realmente, esse líder vai sair da sua presença, determinado a construir, vai começar a agir depois que saiu da sua presença. Esse líder tem que falar assim, ó, eu amo sentar com minha linha ascendente porque eu saio num gás, numa energia, a minha visão fica clara de onde eu vou chegar. Gente, liderança é isso. Sempre eu deixo claro aonde ele vai chegar. E deixo claro que esse é o caminho. E eu ofereço a minha mão, eu tô com ele, eu faço. Basicamente, gente, é óbvio que vão ter assuntos muito específicos, né? Nesse momento de mentoria estratégica, quais são os problemas que ele está enfrentando na rede, quais são os problemas que precisam ser resolvidos naquela semana, qual vai ser o foco da semana, você vai conhecer a agenda dele. Mas a base de tudo isso é onde esse cara vai chegar. E ele tem que entender que por mais que tenha um desafio naquela semana que ele vai precisar resolver, isso é somente o caminho, a ponte para chegar no sonho dele. Para ele viver a vida finalmente que ele quer viver, para ele usufruir de glória, de vitória, e ele vai usufruir. Esse cara tem que sair da sua mesa, que seja, né, às vezes vai ser online, vai ser presencial, ele precisa sair determinado a construir. Cuidado, você precisa se cuidar, tá bom? Essa semana eu ouvi, na verdade, eu ouvi essa semana, tá? Que um líder que tava com um problema de identidade, passando por muitos problemas, foi sentar com um líder que tava ainda mais drenado que ele, e ele voltou falando que não deu certo. Não deu certo. É óbvio, ele não se preparou para esse momento. Ele não tá no movimento, ele não tá fazendo o que precisa ser feito, ele tá com um distúrbio na própria identidade dele. Gente, identificação de capacidade, sabe? Identificação de capacidade. E aí ele tá morto e aí ele quer levantar um defunto. Mas ele já tá morto. Precisa se cuidar. Por isso que a gente falou tanto né? Semana passada falou tanto sobre isso. Porque numa mentoria estratégica, você vai lidar com um problema, esse líder vai chegar muitas vezes desanimado. E você é a energia naquele momento. Ele vai chegar sem visão e você é o visionário. Ele vai chegar nesse momento, às vezes, encontrando um problema para cada solução. E você tá com uma mentalidade totalmente ao contrário. E você vai exercer influência na vida dessa pessoa. Gente, esquece que você vai ter sempre líder altamente motivado. Não vai. Ah, e eu não tenho um líder altamente motivado próximo. Não é sempre assim. Não é bem assim. Especialmente se essa pessoa já faz parte de uma estrutura.
Então você tem que desenvolver essas habilidades de liderança. É óbvio que sangue novo resolve problema que parece ser irreversível. Sabe aquele que você fala assim, ó, cara, isso daqui parece ser irreversível. Então, sabe o que você tem que fazer? Líder novo, sangue novo. Mas você precisa também desenvolver suas habilidades de liderança, de ativar a sua organização. Sua organização está te vendo. Ela está vendo o que você faz. Ela está vendo o sacrifício que você está colocando para impulsionar esse time. Você não precisa falar muito. Eles estão vendo o que você está fazendo. Que tipo de sacrifício você tem feito em prol da sua organização hoje, do seu time, eles estão vendo. Certo? Então, nessas mentorias estratégicas, gente, nós vamos ter um módulo para falar sobre isso lá no mês de março, que é um módulo de liderança. E eu quero ensinar para vocês perguntas estratégicas de sabedoria para que você ative esse líder, para que você faça com que ele verbalize o que precisa ser feito, para que ele tome consciência, para que ele tome decisão. Então nós vamos ter esse módulo, é o último módulo do nosso acorde com a triplo na última semana do mês de março. Aqui eu vou dar uma pincelada com vocês, tá bom? Porque eu tô querendo que vocês entendam que o início da semana, basicamente, é o momento que você vai ter com esse líder. Mayara, por que no início? Porque é esse momento que você vai ajudar ele a estruturar a agenda dele. Quais as prioridades que vão destravar essa semana dele? O que vai estar agendado com o seu líder? Você vai anotar. Ó, ele falou que vai fazer 2 eventos presenciais, 2 classes, café com óleo essencial, enfim, vai fazer 2 classes, que nessa semana ele vai dedicar 5 horas de prospecção, certo? Ele vai fazer mentorias com os líderes estratégicos dele, você vai conhecer a agenda dele. Ele falou que ele vai ter apresentação da oportunidade, ele vai ter prospecção, ele vai te convidar para fazer uma apresentação da oportunidade com ele, enfim, você vai conhecer a agenda do seu liderado. Nessa semana de pontuação pessoal dele, ele vai subir 500 pontos. 500 pontos. Porque se ele não cadastrar, ele vai vender, ele se comprometeu. Ele vai criar o clube do colágeno. Estou dando exemplos, tá bom? Ele vai criar um programa com a equipe dele. Então, você vai conhecer nessa semana a agenda do seu liderado. Onde que esse líder está travado? No momento que você vai, né? Por exemplo, você está em mentoria com esse líder, você está desafiando ele para a apresentação da oportunidade. Mas ele não sabe fazer a apresentação da oportunidade. Quem que tem que treinar ele? Você. Você tem que treinar ele. Então, esse momento é um momento de destravar alguma habilidade que ele não está tendo. Eu estou tendo muita dificuldade de falar sobre o unilevel. Eu quero duplicar mais esse conhecimento unilevel para as pessoas que eu estou trazendo. Ou eu estou com muita dificuldade no fechamento. Estou com dificuldade de contornar a objeção no fechamento. Esse é o momento também de você ajudar ele. O que precisa ser decidido? Esse momento, gente, não é momento de falar de filho, de família. Não estou falando que você não tem que falar com ele, tá bom? Não estou falando que você não tem que estar interessado também na vida do seu líder, no que está fazendo com que ele diminua a performance dele. Mas, geralmente, numa mentoria estratégica, tem pontos para serem abordados. Gente, quando a Alice, ela fazia esses momentos de mentoria comigo, 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos de forma intencional. Gente, com 30 minutos, vamos lá, em 2 horas você ativa 4 líderes. 2 horas da sua manhã de segunda-feira, você ativa 4 líderes. Depois, no decorrer da semana, é óbvio que você encontrou com ele, você quer entender o que está acontecendo com o filho, né? Às vezes, o que está acontecendo, né? Às vezes ela está passando por um problema na família, com o marido, com os pais, enfim. Você tem que ter empático também com a situação dele. Às vezes ele está performando mesmo porque ele está passando por um problema sério. Às vezes acabou de ter um bebê, entendeu? Você tem que ser empático com a sua liderança, certo? Mas, nesse momento aqui, eu quero ensinar para vocês que são 30 minutos. E às vezes em 3 horas, gente, em 3 horas nós estamos falando de 6 líderes ativados. 6 pessoas determinantes no seu time, na sua organização. O que precisa ser decidido? Qual o problema na árvore que está acontecendo? Tem que acontecer um swap aqui urgente. Tem que... Você abre a árvore dele e fala assim, cara, aqui estão os furos. Essa semana eu abri a árvore de uma líder e eu deixei muito claro para ela. Falei, olha só,
tanto de dinheiro que você está deixando na mesa, o tanto que você está deixando de faturar, porque tem 2 lugares que está precisando de 2 líderes. E você que tem que recrutar essas pessoas. Porque o seu bônus, você está deixando de ganhar mais de 10 mil reais por conta de 2 pessoas que você não está recrutando para o seu negócio. Abre a árvore da pessoa e fala, cara, tá aqui os furos. Aqui a pontuação não tá subindo, aqui só tem cliente nessa organização. Vai atrás, semana a semana, de você encontrar essa liderança que tá faltando nesse lugar aqui. Por quê? Porque você tá deixando de levantar essa pontuação aqui, ó. Você tá deixando de ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. Isso é muito dinheiro. Tá entendendo? Você vai trazer clareza, você vai trazer visão. Esse líder vai ficar motivado, ele vai querer ir atrás. Você mostrou para ele o tanto que ele tá deixando de ganhar, porque ele não tá recrutando pessoas decisivas pro negócio dele. Gente, às vezes nem é alguém tão decisivo, às vezes 2 líderes que começou ali, que tá fazendo um trabalho, que é capaz ou comprometido. Eu não tô falando aquele líder decisivo que vem para mudar seu game rápido. Não tô falando dele, eu tô falando de líderes estratégicos aqui, ó, que pontualmente você coloca ele num lugar, no outro, você ajuda ele a se desenvolver, e ele sobe uma pontuação importante, você não deixar tanto dinheiro na mesa. Você parar de ficar qualificando Gold, sendo que você pode usufruir de um Platinum participando dos fundos de diamante. Eu tô falando especificamente aqui para quem é Platinum ou diamante, tá qualificando Gold. Tanto de dinheiro que vocês estão deixando na mesa, porque ele não recruta pessoas estratégicas ali para colocar em pontos estratégicos. E começar a fazer parte dos fundos de Diamond, usufruir de um banquete e parar de ficar comendo amendoim seco. Amendoim seco. Tá batendo Gold nível 3, comendo amendoim seco. Podia estar participando de um banquete com comidas deliciosas, degustando isso, participando dos fundos de diamante. Então, gente, eu fiz isso muito essa semana. Muito. Clareza. Mostra pra esse cara clareza, visão, impulsiona ele e fala, vai, mas vai e eu tô junto com você. Como você, líder, pode contribuir mais para que esse líder execute as atividades que você está propondo? Está propondo algumas coisas para ele. Você precisa fazer perguntas nesse momento. Perguntas organizam a consciência, revelam padrões e conduzem o líder à autorresponsabilidade pelos resultados. Esse líder realmente verbalizar que o resultado que ele não está tendo é culpa dele. Ele tem que verbalizar, é culpa dele. Ai, é porque o líder de baixo não faz. Não, amiga, a culpa é sua. É sua, seja autorresponsável. Onde você coloca a autorresponsabilidade, naquele lugar você consegue mudar. Porque você está sendo autorresponsável, você não está transferindo aquele problema para outra pessoa. Se você é autorresponsável, você consegue resolver. Então, o resultado que está aparecendo abaixo de você não é culpa do ciclano, do beltrano, é culpa sua. É sua, é seu time, é sua organização, é seu negócio. Você precisa se autorresponsabilizar. Tá fazendo sentido? Quer saber se tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Esse é o momento de fazer perguntas estratégicas, de sabedoria, porque você vai ampliar a visão desse líder. Ao invés de você ficar julgando ele, você não pode dar porquê, tá bom? Você vai aprender ainda no acorde com a tribo. Você vai ficar parando de falar por quê? Por que você não fez a apresentação essa semana? Por que você não prospectou? Abomina, exclui o porquê. Porque isso gera resistência do outro lado. O porquê indica acusação. E você não quer que essa pessoa esteja do outro lado, você quer que ela esteja do seu lado. Então, nessas conversas, você tem que entrar com a mentalidade que você quer ajudar esse cara a agir. E que você está intimamente comprometido com os sonhos dele. Essa pessoa precisa entender que não é por causa do seu. É por causa do meu. É por causa do seu também, mas você precisa entender. Ele precisa entender que você está genuinamente preocupado com ele, que essa paralisação dele, esse processo de procrastinar, racionalizar tanto, está distanciando ele dos sonhos dele, que você quer ser essa ferramenta que vai ajudar ele a conquistar a vida dos sonhos dele. E que você é uma pessoa que pode ajudar. Que pode ajudar. E que você está comprometido com esse resultado dele. Sua organização sente isso?
Que você realmente está comprometido com ela, que realmente você quer o bem dela. Você vai começar a trocar o porquê com perguntas como quando, onde, que direcionam para a ação, tomada de consciência e autorresponsabilidade. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, óbvio que está superficial, a gente vai conversar sobre isso na última semana, mas algumas perguntas que você precisa fazer para ele: o que está travando sua performance? Como você precisa se organizar para executar melhor, para fazer o que precisa ser feito? E aí ele vai começar a falar, e você vai perguntar quando essa decisão entra na sua agenda. Tô falando que vai fazer mais quando? É hoje? É hoje que você vai começar a fazer o que você está fazendo. Você mesmo está falando. Onde que seu foco está desalinhado hoje? Está dedicando muito tempo em algo que não traz resultado? Está se conectando muito com pessoas que drenam a sua energia? Presta atenção. Hoje, gente, quem é que você se conecta? Tô falando de crossline também, tá bom? Quem é que você se conecta que drena você? Imagina só, você está em um processo para ampliar a energia. Você faz narrativa, você faz autoprofecia, e todo dia você tá ali, ó, você entra no acorde com a tribo, você tá passando por desafios na sua casa pra você acordar cedo. Você tem menino pequeno e ainda assim você tá aqui. Aí você fica se relacionando com um crossline desmotivado, que quer drenar sua energia, sendo que você devia estar focando sua energia na sua organização. Crossline que tá tirando, ofuscando a sua visão. Gente que fica falando mal de todo mundo, e fala mal de linha ascendente, e fala mal de corporativo, e você tá lá no meio da rodinha, escutando esse tipo de narrativa que drena você, esse ambiente, muitas vezes, pouco estratégico, ambiente de baixa performance. Que ambiente de baixa performance você tá frequentando? Quem é que tá te drenando sua energia? Às vezes você tá colocando seu foco no lugar errado, escutando pessoas que você não devia escutar. Qual decisão, gente, precisa ser tomada agora? Nessas mentorias é que você vai perguntar para esse líder. Gente, a gente tá no início do ano. Mostra para ele, cara, você tem a oportunidade de mudar a sua vida drasticamente nesse ano, construindo, fazendo o que precisa ser feito. 2026 é o ano da sua vida. É o ano da sua vida, nós estamos começando certo aqui, ó, vambora. O que nós precisamos conquistar lá em dezembro de 2026? Lá em novembro, a construção é agora, para usufruir do resultado lá no final do ano. É agora. Pergunta para ele como que eu posso te ajudar a cumprir esse objetivo e executar o que precisa ser feito. Eu tô 100% fechado com você. Você quer viajar? Vambora. Você quer ir fazer classe? Vambora, eu tenho a agenda disponível. Quer prospectar em um evento? Vambora. Tem alguém importante para ser fechado? Tô junto, vambora. Espero que tenha ficado claro alguns princípios do que precisam ser abordados nessas mentorias estratégicas. Eu dei um exemplo para vocês aqui, que geralmente são nos primeiros horários da segunda-feira, certo? Logo depois do acorde com a triplo, mentoria com líder estratégico. Meia hora, gente, em 3 horas, 6 pessoas ativadas no seu negócio. O que vocês acham? Sensacional, né? Depois, meu designer colocou, o meu designer tá autorregulando só segunda, quarta e sexta. Gente, 10 horas da manhã, despertador, coloca na sua agenda aí, precisa autorregular, precisa fazer 10 por 10, tá bom? Isso aqui a gente já passou, dei exemplo para vocês, exemplos maravilhosos, olha só, gente, esse exemplo aqui, isso aqui foi construído, eu inventei, tá bom? Mas, esse daqui de fevereiro, gente, eu amei que eu tinha esse print, 16 de fevereiro de 2021, às 1h24 da manhã, na véspera, um mês antes do meu Presidential Diamond. Olha lá, ó, tudo certo, alinhado ali, agendado, o que eu precisava fazer. Apresentação da oportunidade sempre, por 2 anos, 20 horas, e alinhamento com a equipe às 21 horas. Aqui também, ó, depois do meu Presidential Diamond, tá aqui, ó, Ana Carla, uma das nossas Blue Diamonds, eu tava aqui, ó, agendado que eu ia ensinar ela a usar a amostra. Isso também, gente, isso é follow-up, né? Eu entreguei a amostra, e ensinar a Ana Carla a usar a amostra era um follow-up daquela prospecção que eu estava fazendo. Então, aqui estão alguns modelos de 10 por 10. Mayara, qual é o próximo passo? Eu não coloquei aqui, né? Mas, ou eu gostava de preencher aqui na lateral esse quadradinho, sabe? Você dá um check ali, ou coloca o check mesmo e manda
para sua linha ascendente e descendente, tá bom? Vamos começar a falar agora do nosso fechamento de dia. O que acontece, gente? Aqui o que acontece no fechamento do dia? Eu entrego meu 10 por 10, certo? E eu faço um fechamento da minha pontuação diária. Gente, o que acontece? O seu ranking, ele não vem do acaso. Existe uma pontuação que precisa ser levantada para cada classificação, certo? Então vamos colocar que você tem a meta de ser, esse mês de janeiro, você tem que fechar um executivo. Esse mês você tem que fechar um executivo, certo? 2.000 pontos dividido por 31 dias, isso eu estou considerando que você vai levantar a pontuação sábado e domingo, que geralmente não acontece. Tá bom? Então vamos tirar o domingo. Vamos tirar o domingo. Tem 31 dias. Tirando aqui os domingos, menos 4, certo? Então vamos lá. Nós estamos falando de 27 dias, considerando que você vai levantar a pontuação aos sábados, certo? Que sábado você vai fazer venda de colar, você vai vender de Piblu, você vai se movimentar, porque 2.000 pontos no mês, certo? Você tirou os domingos, certo? Então, 27, 2.000 pontos, dividido por 27 dias, nós estamos falando de uma pontuação de 74 pontos diários, contando que existe só você na sua organização, mas isso geralmente não é real, porque geralmente você tem cliente preferencial que você ativa todos os meses. Ah, o cliente preferencial ativa com 30 pontos. Ótimo, é uma pontuação que você tem previsibilidade. Então, não é 2.000 pontos mais, é menos aquela ativação daquele cliente fiel que está ali fazendo uma ativação de 30 a 50 pontos mensal. Não, Mayara, eu tenho que ser executivo, mas eu tenho uma líder abaixo de mim que ela se ativa todos os meses com 150 pontos, certo? E ela tem muitos clientes ali também, e ela também tem a meta dela de avançar. Ou seja, então não é 2.000 pontos mais, certo? Você vai tirar essa pontuação já tem uma previsibilidade de acontecer, e você vai só dividir a pontuação que sobrou pelos 27 dias. Eu vou dar um exemplo para vocês, de novo, para ficar muito didático e claro. Você precisa fechar 2.000 pontos, certo? Só que existe uma previsibilidade na sua organização com cliente preferencial, líderes que se ativam, uma previsibilidade de 500 pontos. Mas 500 pontos sobe com cliente e com liderança. Ótimo, então menos 500. Porque a gente está falando aqui da sua pontuação. O que precisa ser realmente levantado diariamente que não está nessa previsibilidade. Tá bom? Então seria 1.500 pontos. 1.500 pontos dividido por 27 dias, nós estamos falando de uma média de 55 pontos. 55,55. Gente, isso aqui é ferramenta de pessoas que autorregulam e estão pensando em avanço sempre. Quer ficar estagnado? Seu sucesso é agendado, planejado. O seu ranking não é um milagre que acontece lá no último dia, a pontuação surgiu do nada. Não. Você promove ações específicas diariamente para fazer esse fechamento do dia. E aí se você tem uma rede maior, você olha para os pontos sensíveis da sua rede, os lugares que não estão subindo a pontuação que precisava subir, e aí você começa a olhar para aqueles lugares e fala assim, eu preciso colocar incentivo. Eu preciso ativar essa líder que está aqui abaixo. Eu preciso ir lá na minha profundidade, que esse é um lugar importante para mim e não está subindo pontuação. Hoje é dia 14 e ainda esse lugar não está subindo a pontuação como deveria ser subido. O que precisa acontecer? Eu vou colocar um incentivo ali, vou colocar combos de vendas ali. O que vai ser feito? Não, eu vou recrutar um líder para colocar nesse lugar, porque eu não aguento mais ficar passando esses perrengues todo mês. Então vai lá e recruta. Para de ficar reclamando, vai lá, recruta, autorresponsabiliza. Cadastro seu, meu amigo. Depois você faz cota, depois você se qualifica na profundidade. Tem muita coisa para você fazer. Mas o que eu sei é que você precisa recrutar para preencher áreas. Então, gente, o fechamento de pontuação diária é algo fundamental para você que quer avançar. Início do mês, você tem que saber onde você vai chegar. Você está fazendo acorde com a tá acordando todo dia, 5 horas da manhã, você não sabe o que você vai bater esse mês.
Você vai bater esse mês? Não é no último dia que você sabe. Hoje você já sabe que você vai bater. Se você deixou de trabalhar hoje, deixou de levantar pontuação hoje, tá fazendo acorde, não tá fazendo o que precisa ser feito. Gente, o acorde, ele é pra te ativar, pra você fazer o que precisa ser feito. E no final das contas, é quanto de ponto entra no seu sistema diariamente. Isso determina liderança, isso determina sua capacidade de ativar a equipe, se está acontecendo apresentação, se está acontecendo negociação, fechamento. O final do dia aqui, meu amigo, é você saber se está dando certo. Então, ficar aqui obeso mental, só usufruindo do conhecimento da Triple, e não levantar a pontuação e não fazer o que precisa ser feito, não adiantou, podia ter ficado dormindo. Não tá adiantando. Pontuação diária, todo dia, você tem que ser alto. Todo dia, gente. Especialmente você tá num período de construção. Não foi diferente comigo. Gente, quando eu tava cadastrando, tava vendendo, meus alunos estavam levantando pontuação, tava movimentando. Tava movimentando meu time para eles se ativarem. Tá entendendo? Quem não fecha o dia carrega peso emocional, porque vai acumulando. Você só vai vendo a pontuação não subindo, vai ficando desespero, você tá vendo que a sua decisão tá mais distante, né? Porque as suas ações não estão congruentes com a sua decisão do mês. Aí eu falei que eu ia fechar executivo o mês. Mas hoje é dia 14, eu não levantei nem um ponto. Eu não fiz nenhum cadastro até hoje. Oi? Como assim? Como assim? Pra todo mundo que tá aqui nessa sala hoje, se você não fez nenhum cadastro esse mês ainda, você tá procrastinando. Você é um procrastinador. Tá falando que vai fazer e não faz. Tá esperando sua equipe fazer. Nenhum cadastro. Dia 14, início de ano. É errado. É errado. Eu quero te ajudar a mudar isso. Mudar isso, esse mindset. Você precisa cadastrar. Você precisa levantar pontuação diária. Você precisa se autorresponsabilizar pelo que está acontecendo abaixo de você. É o que você tem, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que realmente moveu o meu negócio hoje? Porque eu me movi primeiro. O que moveu? Ah, não, moveu bem. O fulano levantou 500 pontos, o fulano levantou 400. Nós estamos aqui num programa de emagrecimento e o povo está focado, ativando, vendendo, cadastrando. Estamos nesse movimento aqui que está dando super certo. O que eu preciso? Beleza, fez o fechamento do dia. O que deu certo? Quantas atividades do 10 por 10 foram executadas? Quanto de pontuação diária foi levantado? O que eu aprendi nesse dia? O que eu preciso ajustar para amanhã? O que eu preciso ajustar para o outro dia? O que precisa ser feito para o outro dia? Fechamento de dia, todo dia tem que ter. Todo dia. Isso precisa estar muito claro para todo líder que desenvolve de maneira profissional. Ele está o tempo todo regulando a rede, ele está o tempo todo antenado nos lugares estratégicos, ele está antenado na organização dele. Certo? Gente, eu coloquei um tópico de vendas, eu amo falar que quem vende, vence. E eu entendo que não é todo dia que a gente vai conseguir fazer cadastro. Não é todo dia, porque às vezes não é todo dia que você vai fazer cadastro do Kit Brasil, Kit Início Rápido, Kit Essencial para o Lar, Kit Colecionador, né? Tem alguns de vocês aí que vendem. Não é todo dia. Então, Mayara, você está falando para mim de levantar a pontuação diária. O dia que eu não cadastrar, que é o meu foco, trazer construtor, trazer pessoas consumindo dentro da minha rede, pessoas fortes, estratégicas para sua organização, o dia que eu não conseguir, o que eu tenho que fazer? Tem que vender. Muitas vezes, gente, essas vendas, elas são estratégicas. Muitas vezes essas vendas são amostra paga. Às vezes a pessoa comprou um combo ali. O que aconteceu comigo, tá bom? A Dani, eu dei o exemplo dela, ontem eu tava almoçando com a Dani, eu falei pra ela assim, amiga, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho maravilhoso na nossa história? É porque foi muito, assim, foi muito didática. Foi muito didática e aconteceu alguns erros no meio do percurso e tudo deu certo até o momento do cadastro dela. Então, assim, eu consigo exemplificar muito bem para vocês. Mas a Dani,
eu mandei amostras para ela, estratégica e tudo, mas ela comprou um combo de óleos para mim. Então, assim, a amostra estratégica não fez um boom ali, né? Inclusive, depois eu vou contar para vocês como que aconteceu, mas ela sentiu umas dores, né? Depois que ela utilizou o hortelã-pimenta aqui na escápula, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu consegui resolver o problema dela com a Deep Blue. Fui lá na casa dela, fiz liberação miofacial, liberei nódulos, ela ficou apaixonada na Deep Blue. Mas o que aconteceu? Eu tava bem no período da Bogo, certo? E eu vendi eu nunca vou esquecer essa Bogo, eu vendi uma Bogo de melaleuca com juniper berry, aquele óleo para insônia e para quem tem quem é sonâmbulo, certo? Então, eu vendi esse combo para ela e a mãe dela viveu uma experiência de impacto sensacional com o melaleuca. Então, ótimo, eu já estava trabalhando a crença dela com hortelã-pimenta, com a Deep Blue ali, mas, gente, lembra que crenças são construídas quando você vê pessoas relatando, ouve pessoas relatando sobre o benefício dos óleos. Então, isso fez um boom na mente dela, certo? Através do melaleuca. E eu vendi para ela. Ou seja, vocês concordam que a venda dessa bolsa foi uma venda estratégica para recrutar uma construtora que mudou o meu faturamento para sempre? Falei pra você, gente, quando eu conheci a Dani, eu ganhava 18 mil. Depois que ela entrou, eu comecei a ganhar 45. Conheci ela como Gold, certo? No mês de abril. Maio, eu fui Platinum. Contei pra ela. Julho, ela veio. Meu bônus de Platinum deu uma média de 18 a 20 mil. Em julho, ela veio, eu tava ganhando 45 mil. E a venda de uma Bogo estratégica fez também meu faturamento dobrar, porque eu estava no processo de recrutamento. Certo? Fez sentido? Venda e vence. Quem vende, vence. Tá bom? Quanto de volume pessoal eu levantei hoje? Se eu não cadastrei, eu vendi. Aqui estão alguns combos para vocês, né? Kit. Eu sei que vocês estão muito bom nisso, né? Vender, a maioria, muitos vendem, né? Eu tô vendo pra caramba. Mas recrutar consultor, não tô recrutando, não. Gente, cuidado para não ficar transportando baldes na ferramenta extraordinária que vocês têm em mãos. Cuidado para não ficar se contentando com preencher buraco de poder de 3, sendo que você poderia estar usufruindo de ganhos ainda maiores, usufruindo de vida extraordinária. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, alguns combos para vocês, o combo gastrointestinal, o combo de imunidade, o combo kit sono reparador. Gente, é só você abrir a boca. O óleo essencial, ele tem um defeito, ele não fala. Ele poderia ser, se ele falasse, ele atingiria o grau de perfeição. Ele não fala, é você que tem que falar. Gente, véspera agora de volta às aulas. Qualquer mãe tá precisando disso aqui, ó. De kit de imunidade mais respiração. Tá precisando. Quem tem que falar? É você. É você, mãe, tá precisando de Stronger Breath. Kit de respiração para quem corre, para quem tem problema respiratório. Então, assim, se eu não levantei pontuação por cadastro, eu preciso vender. Eu preciso vender. Quem hoje não tá sofrendo de ansiedade, precisando dormir, entendeu? Essas pontuações aqui, ó, vão preencher buracos, mas você tá fazendo a sua parte para trazer construtores, mas você também vende, porque no dia que eu não trouxe um cadastro ou um líder, eu preciso vender. Mas cuidado para não ficar, eu vendi o mês inteiro, tô vendendo o mês inteiro, porque nunca tá vindo construtor. Você não tá fazendo a apresentação da oportunidade. Você não tá vindo construtor, você não tá apresentando no volume que precisa ser apresentado. Certo? Então, tem alguns kits aqui, eu quis trazer um exemplo para vocês. De vendas, eu tenho que ter kits de carta na manga, porque eu tô ali de olho na minha pontuação diária. Se não tá subindo pontuação, eu preciso, né, pelo cadastro, pela apresentação, mas as apresentações da oportunidade rodam na minha equipe. Eu tenho horário fixo, eu ajudo, eu destravo essa habilidade na minha liderança. Eu tô focada em construtor, mas eu também vendo. E tá tudo bem vender. Porque quem vende, vence. Porque numa amostra estratégica dessa, uma venda estratégica dessa, você pode estar vendendo para um empreendedor 7. Essa pessoa vive uma experiência surreal e você abre uma porta para sentar lá e apresentar essa oportunidade magnífica para ela.
Tá fazendo sentido? Então, eu coloquei venda todo dia. Por quê? Porque no final do dia eu tenho que fazer o meu fechamento, eu tenho que levantar a pontuação diária, então eu vou usar os kits ali para fazer as minhas vendas, certo? Beleza, gente, nós vamos prospecção. Em fevereiro, nós temos uma semana dedicada à prospecção. Eu estou trazendo exemplos para vocês aqui, para vocês começarem a ajustar as agendas de vocês. Prospecção, ela também acontece todos os dias. Todos os dias eu preciso prospectar, tá bom? Todos os dias. Se não tá entrando... Gente, prospecção é o topo do funil. É o topo do funil. A prospecção resolve muitos problemas da sua rede, porque através da prospecção você consegue gerar uma previsibilidade na sua rede. Previsibilidade até de renda, gente. Porque, gente, se eu tô colocando pessoas no funil, é óbvio que é um funil. Ou seja, pessoas estão entrando e eu vou diminuindo a quantidade de pessoas que chegam aqui na base do funil, que seria a negociação e fechamento. E essa pessoa fechar com você. Então, se menos pessoas estão caminhando aqui no funil, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar muita gente aqui nesse funil. Cliente preferencial e construtor. Certo? Você precisa proteger o horário da prospecção. O grande erro da maioria da liderança é negligenciar a prospecção. Não tem nada mais... Meu amigo, você não está requalificando hoje? Presta atenção. Se você não requalifica o seu ranking hoje, não existe nada mais importante do que para você fazer todos os dias que não seja prospecção e apresentação da oportunidade. Você está querendo ficar liderando sua organização falida? Eu não estou falando que você não tem que ter momento estratégico para eles, tá bom? Eu coloquei ali, ó, mentoria. Você tem um momento estratégico para eles. Mas você precisa prospectar. Se você não requalifica, ou você não chegou no lugar que você almeja ainda, o que você precisa fazer? Prospectar. Esse horário tem que estar protegido na sua agenda. Tem que ser feito todo dia. Todo dia. A maioria de vocês não protege o horário da prospecção, porque acha que outras coisas é mais importante. Não. Às vezes você olha para sua organização e fala assim, cara, quanto problema, quanta inércia, quanta paralisação, vai prospectar. Vai trazer pessoas novas para o seu time. Eu acabei de falar para vocês, às vezes, gente, 2 pessoas em lugares estratégicos vai aumentar seu bônus em 8, 10, 15 mil, como eu vi com os meus próprios olhos algumas organizações essa semana. Eu falei, como que essa pessoa está deixando tanto dinheiro na mesa assim? Tem que proteger o horário da prospecção. E aí vocês estão imbatíveis agora, porque nós temos uma rotina para começar o dia impecável. E agora nós vamos para o campo de batalha. Prospecção tem que ser protegido. Prospecção é rei. Prospecção é rainha. Todo dia você precisa prospectar. Quem é seu público-alvo? Onde essas pessoas estão? Você está onde seu público-alvo está? Quantas novas conversas eu abri hoje? Conversa aberta é oportunidade criada. Tá aí, gente, dia 7 de maio. Aqui, ó. Que bom que eu fui ousada. Que bom, que maravilhoso que eu fui corajosa. Ontem, eu almocei com a Dani e ela falou pra mim, amiga, obrigada. Ela e o Vando, obrigada. Minha vida mudou drasticamente. A gente vive sonhos hoje. A gente vive uma realidade que não existia antes da Doterra existir na minha vida. E foi um ato de coragem. Eu tive medo para fazer isso aqui. A Dani tinha muito mais experiência que eu. Ela tinha muito mais tempo nesse modelo de negócio. Eu era uma Gold ousada. Oi, Dani, tudo bem? Dani, aqui é a Maiara. Sou personal trainer e consultora dos óleos essenciais da Doterra. Você conhece os óleos essenciais ou já teve alguma experiência? Dani, quero te presentear com um kit de óleos para você ter uma experiência com eles. Tem algo na sua saúde de forma geral que você queira melhorar? Disposição, ânimo, sono, algum problema respiratório articular, pele, alergia, são óleos essenciais 100% puros. Uma forma natural mesmo para cuidar da sua saúde, pele, cabelos, enfim. Quero saber se você tem interesse no presente.
Se tiver, me fala que quero preparar algo personalizado para você. Gente, eu criei uma abordagem, isso aqui não é um script pronto, não. Eu fiz com o meu coração. Me apresentei, falei que é tempo parcial, ensinei o que é óleo essencial, de forma rápida. E a Dani achava que ela ia me levar pra Mary Kay, gente. Mas a verdade é que a gente nunca teve a oportunidade nem de eu entender como que era aquele plano, porque ela foi realmente uma prospecção que a Doterra sempre esteve 100% na mesa. Não existiu espaço, porque ela estava tão, tá vendo? Tão magnético, ela estava tão magnetizada pela minha crença, pela essa oportunidade, que não existia um espaço para falar da oportunidade dela. Você precisa proteger o seu horário de prospecção. Esse horário tem que estar impecável na sua agenda. Eu quero só explicar para vocês o horário de proteção da agenda, tá bom? Eu não vou ter tempo de explicar, ensinar vocês a prospectarem contato frio, contato quente, indicação, tudo isso é prospecção. Calma, vocês vão aprender. Mas eu preciso que vocês entendam que esse horário precisa ser protegido na sua agenda, tá bom? Semana que vem a gente vai terminar nós vamos concluir aqui o conhecimento da agenda, tá bom? Todo mundo vai receber essa agenda completa, calma, tá bom? Eu vou terminar o módulo, vocês vão receber a agenda completa ainda, tá bom? Mas existe aqui, ó, ainda tenho para vocês para passar a apresentação, networking, ligação com a equipe e reativação. Tá quase acabando e esse mês ainda a gente vai aprender também sobre funil de vendas. A gente vai aprender sobre a introdução do funil de vendas. Então, gente, fica aqui meu amor por vocês, pelo acorde quadriplo. Vamos para cima, tá bom? Nós voltamos, então, na quinta-feira da semana que vem. Vamos ter um break essa semana. Hoje eu viajo. Tá bom? Ó, um beijo para vocês. Nos vemos semana que vem, tá bom?